de torcedor do Fluminense. Como eu disse, quando eu vim também tinha bastante torcedor do Boca fazendo escala em São Paulo. E dessa vez teve um aqui, eu até vi alguns vídeos, mas estava no celular do torcedor, um avião completamente tomado. Eu diria ali que do que eu vi, a cada 10 cadeiras, 6 eram de palmeirense, assim, sabe? Todo mundo. E aquela festa, cantando. Eu acho que como o jogo é no domingo, o pessoal está chegando mais próximo do jogo. E agora, eu vi que vocês estão vendo outras imagens, tem até um corintiano passando aqui perto de mim agora. Deve ter vindo aqui para secar o Palmeiras, torcer para o Fluminense, eu não sei. Olha, aqui tá bem atrás de mim aqui. Olha ele aqui, ó. Não serão. Olha lá. Não serão. Tá. Nunca serão. Nunca serão. Vocês estão ouvindo ele, né? Falando nunca serão. Qual que é o seu nome? Pavão, Alexandre Pavão. Alexandre Pravão. Veio lá de São Paulo só pro Mundial? Tá de turismo? Não, eu vim trabalhar aí. A conexão é aqui. Pode encontrar alguns amigos. Olha aí. Então aí, tem até um corintiano aqui também. E, então é isso, tem um monte de gente. Cada vez que chega mais próximo do jogo, a gente consegue ver mais. Como eu te disse, tinha esse telão mostrando aí vídeo do Flamengo, vídeo do Palmeiras, do Porto. E chegando na cidade, quando você sai do aeroporto, você vê outdoor também mostrando. Tem aí a foto do Thiago Silva gigante, uma foto do Estevão. É um pouco... Eu diria que, para a alegria de Danilo Lavieri, o Palmeiras não é favorito. O Palmeiras é muito favorito contra o Porto, especialmente esse Porto que terminou a temporada... Terminou não, a temporada para o Porto, claro, continua ainda decorrendo, mas que nas competições nacionais, uma lástima. Decepção atrás de decepção, troca de treinador no meio da temporada. É bom traçar aqui também um contexto bem político. É o primeiro ano do mandato do André Vilas-Boas, ex-treinador, que foi campeão com o Porto, inclusive, sucedeu Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente com mais títulos na história do futebol mundial, e depois, mês depois, veio, infelizmente, a falecer. Então é todo um processo de transição. Troca diretoria, troca presidente, troca diretor de futebol, troca jogadores. Muitos bons jogadores saíram da temporada passada para essa, trocou de treinador e não foi somente uma vez, 2 vezes troca de treinador. E nessa troca de treinador houve uma mudança no sistema tático. Ou seja, o Martin Anselmi, treinador argentino com passagem, claro, pelo futebol sul-americano, ele implementou nos seus, 5, 6 meses de trabalho, um sistema com 3 zagueiros. E o elenco do Porto não foi formatado para um plantel para jogar com 3 zagueiros. Então, basicamente, ele tem sofrido muito e tentado ali adaptar alguns jogadores. Inicialmente, ou seja, aqui é importante dizer, sempre que o Anselmi colocou em campo o Porto sempre jogou com uma linha de 3. Só que nem sempre eram 3 zagueiros de origem. Quase sempre ele adapta alguém, ou um volante recuado para ser o terceiro zagueiro, ou um lateral direito recuado para ser o terceiro zagueiro. Nesse campinho que a gente está mostrando agora, o Martim Fernandes é lateral direito de origem e tem sido usado nessa pré-temporada, entre aspas, pré-temporada depois de terminada aqui a temporada corrente em Portugal. O Martim Fernandes tem sido esse zagueiro pela direita, só que ele é lateral direito de origem. O Nerón Pérez foi uma contratação milionária do Porto, vinha depois de bons trabalhos em Portugal e depois na Itália e por enquanto não correspondeu. Tanto é que o Porto depois teve que esperar o Marcano é o mais experiente desse elenco, já são anos no Porto. O Marcano, com quase 40 anos nas costas, foi meio que obrigado a entrar em campo para tentar resolver os problemas defensivos. O contrato dele termina depois do Mundial, possivelmente nem sequer seja renovado. Isso mostra que era um jogador que não contava até então, mas como é experiente, conhece a casa, foi colocado ali. Então, basicamente, eu coloco o favoritismo do lado do Palmeiras, ou muito favoritismo, porque o Porto, para além de estar abaixo no nível técnico, tem muitas debilidades defensivas, mesmo jogando com 3 zagueiros. Para piorar, e aqui é importante, para piorar, não está confirmada ainda a titularidade do goleiro, o Diogo Costa, que não só é titular do Porto, como da seleção portuguesa, que foi campeã agora recentemente da Liga das Nações. Ontem ele ficou fora do treino, eu não consigo confirmar ainda se ele ficou fora do treino de hoje, mas surge cada vez mais a ideia de que ele não seja o titular. É bem verdade que o reserva é muito bom, o Cláudio Ramos é um goleiro que entrega bastante, mas nada como entrar em campo com o Diogo Costa, que é o capitão, e um goleiro melhor, evidentemente, que o Cláudio Ramos. Do meio para frente, o Porto é muito bom, mas é muito bom individualmente. Coletivamente tem deixado a desejar, porque há muitas rotações. Contratou agora o Gabri Veiga, espanhol que estava no Al Ahly do futebol da Arábia Saudita,
que inicialmente é contratado para jogar como 8 ao lado do Alan Varela. Alan Varela é uma espécie de cão de guarda, um argentino que veio do Boca Juniors. Então o Gabriel Veiga inicialmente é para jogar ao lado do Alan Varela e ser o responsável pela criação, soltando assim o Rodrigo Mora. Então o palmeirense que vai acompanhar com muita atenção, evidentemente, o pré e o durante o jogo, olho no Rodrigo Mora, que eu coloco aqui mais à esquerda, muito por conta da chegada agora do Gabriel Veiga. O Rodrigo Mora é um jogador acima da média. Então, eu não acho que ele vai entregar o ouro, até porque ele nunca entregou o ouro, imagina na estreia do Mundial. E aí eu concordo com vocês que esse é o jogo-chave, né? Porque eu acho que o Palmeiras é favorito aí sim contra o Al-Ahly, contra o Inter Miami. Contra o Inter Miami, para mim, é o jogo mais tranquilo da chave. Pode até ser que o Inter Miami já chegue até desclassificado, dependendo da combinação de... o Al-Ahly é um jogo um pouco mais equilibrado, mas o Palmeiras, para mim, é favorito. E contra o Porto, ou é pau a pau, ou o Porto um pouquinho melhor, mesmo que o Porto não viva o seu melhor momento. A gente tem que lembrar que o Palmeiras saiu do Brasil perdendo do Cruzeiro e do Flamengo. E sendo ali um pouco contestado. Então o Palmeiras também está na parte de cima da tabela, classificado na Copa do Brasil, classificou na Libertadores muito bem, mas na hora que pegou os dois adversários mais fortes do ano, o Palmeiras decepcionou até aqui, né? Então estou com um pouco para saber como vai ser a expectativa desse jogo. O Palmeiras, ele é mais conjunto, ele é mais time, ele é um time muito mais pronto. Você vê pela longevidade das competições, das conquistas que o Palmeiras tem em relação a esse trabalho que o Porto está se desenhando agora. Eu tive uma conversa cerca de 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses atrás, com o William Gomes, que é um brasileiro que joga no Porto, ex-São Paulo, e assim, ele me dizia que era um time muito ainda em formação, é um time ainda muito buscando uma identidade. Nem ele, o William Gomes, por exemplo, ainda figura na equipe titular, e olha que ele é um bom jogador, é um ponta, é um jogador de velocidade, um jogador que aqui no São Paulo chegou a ser titular no começo da trajetória dele como profissional, e ele ainda não se firmou, é jovem, é garoto. Então você vê assim, que naturalmente já tem uma dificuldade dos jogadores quando chegam a um clube grande como um Porto, por exemplo, de se firmar. No caso do William Gomes, teve até dificuldade até fora de campo, assim, nessa questão da adaptação. Então, assim, é um time que ainda está muito embrionário, ainda está muito se formando, contra um trabalho que já está formado. Aí você vai falar, mas o futebol europeu é diferente. Eu não gosto daquela frase de, lá é outro esporte. Não, é tudo futebol. Eu gosto também quando o PVC fala isso. Só que assim... O próprio Felipe Luiz falou isso, né? Vocês falou depois da final da Liga dos Campeões, ele fala, vocês viram o jogo da Liga dos Campeões? É outro esporte. Então, mas é porque assim... E eu diria, fosse o Sporting atual campeão, no caso bicampeão, aí eu diria que o Sporting está bem formatado, jogaria de igual para igual e talvez fosse até ligeiro favorito contra o Palmeiras. Seja o Porto ou o Benfica, que foi o vice-campeão, eu vejo o Palmeiras muito mais solidificado e o Hernan elencou os motivos. Um trabalho muito mais sólido, tem uma identidade. O Porto não tem uma identidade ainda e o Benfica carece de uma identidade. Vem buscando a sua. Bruno Lage tem um pouco mais de tempo de trabalho do que o Martim Anselmi. E antes de passar a bola para o Hernan, eu acho que o Hernan também tem essa informação, uma mera curiosidade. O empresário do Martim Anselmi, treinador do Porto, é o mesmo empresário do Abel Ferreira no Palmeiras. Exatamente. E é o mesmo também do Leonardo Jardim, que está vice-líder do Brasileirão. Assim, a questão desse duelo Abel Ferreira versus Porto, para ele, Abel, não sei se ele vai falar sobre isso na coletiva, acho que não, mas para ele, Abel, tem um gostinho, sim, especial, porque, afinal de contas, o Abel sai de Portugal, vai para o PAOK, do PAOK ele vem para o Palmeiras, ele chega no Palmeiras totalmente desconhecido, e no Palmeiras, quando ele ganha uma Libertadores, ganha um Campeonato Brasileiro, ganha a Copa do Brasil, que ele volta de férias para Portugal, que começa a se ter um assédio em cima do Abel Ferreira, treinador vitorioso. Porque até então ele sai e vai para o PAOK exatamente para tentar uma vida como treinador. Porque em Portugal há uma competitividade muito grande entre os treinadores portugueses. E os treinadores mais experientes não abrem espaço para os mais novos.
Isso é uma competitividade muito grande em Portugal. O próprio Arthur Jorge, que é um treinador jovem, é um exemplo. Ele vem para o Botafogo, ele ganha a Libertadores, ganha o Campeonato Brasileiro e hoje ele está no mercado que é um mercado muito bom para desenvolvimento de treinadores portugueses, que é o mercado árabe. O Leonardo perdão, também puxar um pouco mais, acho que o assunto é bom e o Hernan tocou no ponto da parte do lado pessoal, do lado emocional, o que me faz acreditar mais ainda que o Palmeiras vai propor jogo e não vai ser o contrário. Porque, infelizmente, em Portugal, eu estou aqui há 10 anos, trabalho na imprensa portuguesa, seja do lado dos jornalistas ou do lado do torcedor no dia a dia, e aí independentemente de ser do Porto, do Benfica ou do Sporting, olham para o Abel Ferreira e não conseguem elogiar da forma como é elogiado no Brasil. Não enxergam no Abel Ferreira o treinador consagrado, multicampeão, um dos maiores de todos os tempos no Brasil, talvez o maior da história do Palmeiras. Há um preconceito muito grande com o futebol brasileiro e, consequentemente, com o trabalho do Abel Ferreira. Tanto é que sempre que um grande aqui deixa de ter um treinador, ok, até se fala um pouco do nome do Abel, mas não é uma questão interna assim, as pessoas compreendem, os dirigentes, enfim, as pessoas que trabalham profissionalmente no futebol, mas quando você... E aqui é uma coisa, é uma triste realidade, uma dura realidade. Sempre que o nome do Abel Ferreira é colocado, seja de forma real, ou pelo menos uma especulação, para Porto, para Benfica ou para Sporting, a maioria, infelizmente, torce o nariz. A maioria dos torcedores acha que o Abel não é treinador de nível de grande do futebol europeu ou dos 3 grandes do futebol português. Então, mais do que achar que o Palmeiras tem mais time, acredito que o Palmeiras vai propor jogo e vai para cima porque o Abel Ferreira sente isso. Se eu percebo isso estando aqui, o Abel sendo português, com a família dele aqui ainda, muitos familiares, ele sabe disso. Ele sabe que na imprensa portuguesa, mas sobretudo nas ruas em Portugal, há um preconceito com o futebol do Brasil e, consequentemente, com o trabalho dele. O que é triste, é revoltante, porque o Abel já deu provas de sobra para poder provar que é um treinador acima da média. Uns podem não gostar, outros podem gostar, mas os números estão aí e o trabalho dele está formatado aí. Mas então é isso, mais do que ter mais time, ter mais individualidades, eu acho que o ego do Abel vai falar mais alto ao ponto de querer incomodar e surpreender. Interessante isso.